Boa noite, Rafael. Como vai? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Boa noite, Alex. Tudo certinho? Professor, tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Ótimo. E por aí? Bem, caindo uma chuvinha boa aqui na cidade. Ah, é? Hoje tá chovendo por aí? Aqui também tá, cara. Orra. Pior que aqui também tá caindo aí em quase todo o Brasil aí, tá caindo chuva. Tá, aqui tá bem chuvoso aqui. Maravilha. É bom, chuvinha, sem causar muitos estragos, né? Faz bem chover numa medida certa aí, né? Isso. Aí vocês ficam em Curitiba? O senhor mora aí? Isso, exatamente. Falamos aqui do Curitiba, Paraná. Aí o fuso horário aqui, ele é. Aí quando aí é 7 horas, aqui é 8 horas. Uma hora a mais, é horário oficial. Uhum. A gente tá acostumado já com essas mudanças do fuso aí, né? Com questão de horário aí, quando a gente se comunica com vocês, então a gente já é mais tranquilo. E aí, como é que tá? Estão se adaptando aí aos encontros presenciais? Estão conseguindo aos pouquinhos completar aí o que é o objetivo? Sim, o professor está passando bastante conteúdo para a gente. Massa, peso, densidade. Que bom, que bom. Essa é a intenção, né? Então, o presencial ali, ele acaba sendo, né, para vocês é muito mais importante ali, porque, né, vocês estão com o professor direto ali, então, né, o professor tem essa condição ali de ter mais tempo com vocês, né? Então, acaba sendo sempre muito mais proveitoso aí, né, nas práticas aí do curso para vocês, né? Então, hoje é muito fácil, né, a gente recorrer aí a conteúdos online também, né? São comparado a 30 anos atrás, ter acesso a conteúdos e conhecimento era muito mais difícil, mas hoje, né, acaba sendo um pouco mais tranquilo aí. Certo. Deixa eu ver aqui eu acho que já está gravando. Eu coloquei para gravar automático aqui, já não preciso me preocupar. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Sempre espero às vezes 5 minutinhos só para dar aquele tempo do pessoal entrar, né? Deixa eu passar aqui. Vou colocar na telinha de vocês aí o meu. E por conta da chuva também fica mais lento aí a internet. Vou colocar aqui, não sei, vocês estão conseguindo acessar todos os conteúdos do AVA? Queria fazer um teste com vocês aqui, ó. Tá aparecendo aí? Essa aqui é a tela da situação de aprendizagem 3, né? Sim, tá aparecendo. Legal. Para vocês aí, vocês estão conseguindo acessar também o ambiente virtual? Ou é tanto o Alex quanto o Rafael, né, que estão presentes aqui? Não sei se o pessoal tem comentado na turma de vocês, né, como que tá os acessos, ou se vocês só estão fazendo o conteúdo que o professor está passando presencial, né? Porque a entrega depois vocês fazem por lá, né? É, fazem às vezes num papel ali, dependendo, depois só sobe no ambiente virtual e o próprio professor ali, ele que vai dar a nota para vocês, né? Então,
teve situações no passado ali que tinha unidades que o professor não entrava no AVA, né? Então os alunos às vezes não viam esse conteúdo aqui, né? Então às vezes a gente tentava trazer para vocês uma coisinha do ambiente virtual e às vezes em sala o professor estava passando algo bem, né, diferente às vezes, né? Claro, complementar sempre é ótimo, né? A gente ter bastante conteúdo, ter material, né, disponível aí para a gente poder estudar. Mas a gente sempre coloca uma sugestão, né, de ementa ali, para que os alunos, né, tentem seguir ali, né, e a partir dali conseguir fazer as entregas, né, das situações de aprendizagem. Então, cada situação de aprendizagem tem uma prática ali, um conteúdo diferente, né? Esse aqui de vocês conseguiram ver? Esse materialzinho aqui. Então, o que que acontece, né? Eu vou passar para vocês a partir daqui mesmo, né? Do ambiente virtual, né? E aí, quando a gente for fazer a prática ali, daí eu vou pro outro material, daí o PowerPoint é aquele que eu venho fazendo já, né? Para resolver cálculos. Então, esse daqui, conforme a gente combinou, a ideia era sempre resolver, então, com vocês, esses conteúdos do ambiente virtual. Para essa situação de aprendizagem, né? A gente tem mais teoria, tem é, justamente algumas fórmulas ali que a gente precisa entender, né, para conseguir aplicar isso também no problema, na situação problema, certo? Então a ideia é passar rapidinho por elas, né, e se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão ali que seja importante ali vocês perguntarem, pode ficar à vontade, combinado? Ok. Bom, então, deixa eu ampliar aqui para vocês, fica melhor a leitura também. A ideia não é ler aqui esse material, porque a leitura propriamente dita vocês fazem aí, né? Então, só alguns pontos que eu trago que é importante, né? Quando a gente fala aqui de fluido, né? E também massa, peso, né? Então, eles fazem parte justamente aí do processo do curso de vocês, né? Então, isso está bem claro ali, né? Que é do curso aí de celulose e papel, né? Então, a gente tem aí tanto fluido, né? Quanto vapor, isso aparece transporte de água, licores, produtos químicos e outros, né? Então, né, além dos fluidos, em saber a propriedade, você também precisa diferenciar a questão de densidade e massa, né, específica, além como massa e peso, né? E também passando ali pela parte de pressão hidrostática e absoluto. Então, a ideia é falar um pouquinho mais sobre esses conteúdos aqui com vocês hoje, né, e resolver as duas propostas ali de prática, né, que temos aqui embaixo, que é esse daqui e esse aqui, tá? Então, fluido, né, a parte básica dele aqui, se a gente for ver, é só a questão de diferenciar os compressíveis, né, dos incompressíveis, né? Os compressíveis a gente tem os gases e os incompressíveis a gente vai ter aqui a questão do líquido, né? E aqui para baixo ele explica um pouquinho mais aí o que que é, né, essa condição, né, do líquido, quando que ele fica gás e quando que ele fica, no caso ali, na densidade correta ali, certo? Então, isso aqui é uma questão também mais leitura. Aí, se a gente for para o próximo item, né, quando a gente vai ver massa e peso, aqui daí a gente já entra, né, numa condição aqui conceitual, justamente o que que é a massa, tá? E também a questão do peso. Então, em relação ali, né, a questão aí da aceleração da gravidade, que acaba sendo, né, um ponto aí de relação com o peso. E aí a gente tem aqui a legenda justamente para aplicação na fórmula, né? Como que a gente, né, determina o peso? Então, nada mais que massa, né? E a massa a gente tem aqui em quilo, que é multiplicado ali pela aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade a gente tem uma condição, né, que ela é dada em metro por aqui por segundo ao quadrado, tá? Então, a condição da aceleração da gravidade, ela dá essa condição aqui. Então, a gente tem que estar sempre, né, tem que estar bem claro aí essa relação que a gente precisa estar atento, tá, a esses valores aqui. Às vezes, num exercício, não vem,
essa condição, mas por conta da gente ter feito a leitura prévia e passado justamente por esse conteúdo, a gente tem que resgatar e tem que puxar essas informações, certo? E aí a gente tem que também lembrar que para trabalhar com todo esse conteúdo, a gente vai ter que recorrer justamente ao Sistema Internacional de Unidades, né, que a gente viu na aula anterior. Então, ele continua sendo referência, tá, para o estudo também, né, de massa, peso, pressão atmosférica. Então, toda aquela condição de conversão de unidade, ela se mantém aqui também. Então, não é algo que a gente fala, ah, não vou ver mais, a gente passou, né, ali pelas conversões, né, quando que multiplica por 10, por 100, por 1000, quando que divide, né, por 10, por 100, por 1000, aqui continua essa condição, tá? Inclusive, né, tem que ser algo que vocês precisam guardar, que é aquela tabela de conversão, né? Essa tabela é importantíssima para que vocês consigam, no dia a dia, ter essa condição, né, de fazer essas conversões, essa transformação que é importante, certo? Então, a gente tem aqui a condição também do peso, que ela é dada, né, em Newton, tá? E aí a massa, né, deve ser em quilograma e a gravidade é constante, então com o valor de 9,8, tá? No caso ali, metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Para vocês? Como é que tá aí, Rafael? Alex, nessa parte aqui? Tranquilo? O Rafa já deu ali Por uma enquanto, beleza. reação. Maravilha, então. Então Vamos ver nos vamos seguindo exercícios lá. aí. Ah, é. Vamos seguindo aqui, então. Aqui o peso específico, também, né, uma condição, né, que ele vai dar aqui pela... Então a gente tem aqui os símbolos, né, que justamente, né, trazem alguns já do anterior e depois eles vão se complementando, tá? Então a gente tem aqui o peso específico, né, o que que é? É a relação do peso pelo volume do corpo, tá? E aí a gente encontra o peso de duas formas, né? Ou eu tenho aqui, para encontrar ele, o peso dividido pelo volume, ou o peso multiplicado pela aceleração da gravidade. Depende do que o problema ou a situação ali exige na hora da gente responder, certo? E a unidade também do peso, vindo lá do sistema internacional, ele vem por Newton por metro cúbico, tá? Então, essa é a condição ali também. Até aqui também é bem mais tranquilo, né? Então, chegando agora ali para massa específica, né? A gente já tem também a questão aqui, ó. A gente tem densidade, né? Que também tem o seu cálculo aqui, né? Que é massa divididos por volume e também, né? A questão ali da a sua massa específica e a densidade é a mesma coisa, tá? Então, as mesmas aí as unidades no SI, tá? Também pode ser utilizada outras unidades aí, como grama por centímetro cúbico, tem aí quilo por litro, grama por mililitro, né, entre outras, né? Então, aqui é basicamente para encontrar a questão ali da massa específica, né? A gente tem a mesma fórmula aqui, né, ocorrendo ali nas duas situações, tanto para encontrar a densidade quanto para encontrar a massa específica, certo? Então vai ter até um problema, não sei se a gente vai chegar nele, né, que massa específica e a densidade é o mesmo cálculo ali, certo? Vamos passar aqui para o próximo. Aí aqui também, pressão hidrostática, tá? Ela vem numa fórmula ali que a gente trata ele com o P e embaixo ali o HID, né, de hidrostático. E aí ela é também conhecida como pressão efetiva. Então tem exercício que às vezes vai pedir a pressão efetiva, eu tenho que lembrar que, opa, né, para isso eu vou usar a fórmula ali da pressão hidrostática, né, que é essa daqui, ó, tá? P id, que é o hidrostático, é igual a densidade, né, que é multiplicado pela altura vezes a aceleração da gravidade, certo? Inclusive, tem um dos exercícios ali que a gente vai fazer, que a gente precisa retomar, né, justamente essa fórmula aqui, para
conseguir, né, chegar no resultado ali que a gente precisa, o resultado ideal, ok? Então, aqui, né, até aqui, ó, depende da densidade, né? Então, para encontrar a pressão efetiva, eu preciso da densidade, ou também conhecida como massa específica, tá bom? Então, aqui também, bem tranquilo. Não, aí o que que acontece? Eu não posso confundir a pressão hidrostática com pressão absoluta. Eu acho que esses são os pontos mais importantes aqui, tá? Por quê? A pressão absoluta, eu tenho que considerar ela quando o recipiente ele está aberto, né? Por quê? Porque ele sofre uma pressão maior, né? Então, nesse caso, tá? O que que eu preciso considerar? Eu preciso considerar nessa situação, se o recipiente está aberto, eu preciso trazer para a minha fórmula a, no caso aqui, a pressão atmosférica, tá? Então, para conseguir encontrar a pressão absoluta, eu tenho que estar trazendo, então, essa pressão atmosférica, que ela é dada aqui, né, aproximadamente 10 elevado ao expoente 5, ou nada mais que escrever ali 100.000, né, PA aqui, que é pressão atmosférica, tá? Então, isso eu tenho que trazer na fórmula, né, e colocar aqui, fazer, no caso, pressão absoluta igual a pressão atmosférica, no caso é trazer essa referência dos 100.000, mais, no caso, então, a pressão hidrostática, que são esses três variáveis aqui que eu tenho que considerar: densidade, altura e aceleração da gravidade. Tendo essas informações, conhecendo isso, eu consigo, então, resolver aí qualquer problema nessas condições. Tá claro? Então, daqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, né, a resolver já que um dos problemas, tá? Que no caso, vou trazer aqui lá para vocês, esse aqui, ó. Então a gente vai resolver ele lá no PowerPoint, né, que é onde eu consigo fazer os cálculos ali e mostrar para vocês como que a gente vai resolver. Claro? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar, claro, fazer a leitura, né, entender o que ele está pedindo para daí fazer a referência, entender, né, qual dos conteúdos eu tenho que retomar, qual conteúdo eu preciso entender para trazer e aplicar dentro desse problema aqui. Tá certo? Então, vamos lá, vou parar de compartilhar essa tela aqui. E a gente vai lá para o PowerPoint. Vou achar ele aqui. Está aparecendo para vocês aí, jovens? Deixa eu ver se acendo minha luz aqui, se vai dar para... Aí, fica um pouquinho mais... Tá aparecendo. Show. Então, saímos daqui, vamos lá para o slide aqui, ó. Então, só também vou fazendo um parênteses aqui, né, trazendo qual que é o nosso encontro. Já estamos no nosso terceiro encontro. Temos mais 2 semanas, então, pela frente, tá? Dia 28 e dia 5 de dezembro, então, que é o nosso último encontro, tá? Daí lá no dia 5, né, é importante trazerem também algumas dúvidas de vocês, né, ou trazer também questões que ficaram em aberto, né, qualquer coisa que a gente possa contribuir e auxiliá-los. E aí ficando aqui também, né, registrado que qualquer dúvida que vocês encontrem, né, ali durante os estudos, podem perguntar pelo chat, podem trazer também algumas dúvidas ali e eu respondo por lá mesmo. Não precisa esperar chegar a aula lá de quinta-feira para que eu possa ajudá-los, né, e resolver um problema específico. Então, né, fica aí esse registro, caso alguém vá assistir essa aula depois, né, tem essa informação também, né, para aproveitar. Muito bem. Então, vamos seguir ali. Então, eu trouxe para cá, ó, né, aquele problema que tem lá no ambiente virtual, tá? E a ideia, então, é a gente tentar, com base
justamente nos dados que o problema apresenta, é a gente saber do que ele está trazendo e qual que é a variável que hoje tem no problema ali e qual que eu preciso encontrar, tá certo? Então vamos fazer a leitura comigo. Uma determinada substância no estado líquido possui massa específica desconhecida. Então, ali ele vai dar sequência, né? Então, até aqui não tenho ainda informação, né, para que eu possa começar aí a desenrolar, né, essa situação, problema. Então, você precisa encontrar a massa específica dessa substância. E, para isso, você utilizou uma balança, obtendo uma massa de 1.316 gramas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, né, o símbolo aqui, eu vou trazer o Mzinho para representar, então, a informação que eu tenho ali, né, que é 1.316 gramas. Ok? Aí ele diz ali, em seguida utilizou um recipiente graduado e mediu o volume dessa mesma quantidade de material. E aí a gente obtém, então, né, depois de medir, esse volume aqui de 1.400 litros. Ok? Então, esses são os dados aqui que o exercício me trouxe. E aí ele pede, né, com essas informações, então ele quer saber a massa específica da substância. Então, massa específica, pessoal, né, eu tenho ali no conteúdo, se a gente volta lá, a gente vê, né, a gente vai falar ali sobre uma fórmula que é, né, peso, né, que é a massa específica, aí no caso, né, fazendo de que forma, né, é igual a M divididos por volume, tá? Neste caso aqui, como eu já tenho as informações, tá? Aí tem um outro detalhe aqui que ele, né, também vai pedir depois, que é fazer a transformação de litro, tá, para centímetro cúbico, tá? E aí quando eu vou, né, olhar justamente aquele material do Sistema Internacional de Unidades, da aula anterior, se eu vou fazer a transformação, a conversão, eu entendo que é de 1 para 1. Tá? Então, 1 litro, aqui no caso, equivale a 1 centímetro cúbico. Tá? Então, nesse caso é 1 para 1, eu não preciso fazer conversão. Tá? Só basta depois eu mudar, né, o meu resultado aqui da massa específica para grama por centímetro cúbico. Certo? Então, nesse caso aqui, eu só vou resolver, né, essa divisão. Então, eu vou pegar, colocar aqui essas informações de forma correta, né? E efetuar o cálculo de divisão. Tá? Se eu pegar a calculadora aqui, por exemplo, e aí eu sugiro para vocês, né, também eu uso calculadora financeira, né, HP12C, hoje é uma calculadora gratuita, né, que se usa no próprio celular, também, né, uma calculadora que auxilia em cálculos básicos, né, simples e também cálculos mais complexos, né, e cálculos financeiros também interessante. Então, se eu pegar e fazer esse cálculo 1.316 dividido por 1.400, eu vou chegar, né, num resultado. Opa, tem mais alguém que entrou aqui na nossa sala? Naires, está aí? Tudo bem, Naires? Ouvi você entrando antes. Tudo Seja bom? bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Então, chegou no meio de uma resolução aqui, né? Eu já comentei algumas coisinhas aí, né, em relação ao conteúdo, então tem uma base ali mais conceitual também, né? E a parte aí de aplicação conforme os exercícios, tá bom? Ok. Então aqui, pessoal, se eu faço né, o cálculo aqui, eu vou ter como resultado 0,94, né? E aí, como eu comentei, eu tenho esse aqui que eu tenho em grama, né? E
o litro que eu transformei em centímetro cúbico. Logo, né, então o meu resultado ele vai ser grama por centímetro cúbico, ok? Então é 0,94 gramas por centímetro cúbico. Então essa seria a minha massa específica, né, que é o resultado para essa situação. Tranquilos? Maravilha até aí? Então fechou. Deixa eu agora, né, trazer para vocês aqui a outra questão, né, que é a próxima, que vem já ali dentro do nosso material. Então, eu vou pular esse aqui e a gente vai resolver esse próximo exercício, né, que está de acordo com aquilo que eu já comentei ali anteriormente, naqueles os SCORMs, né, que a gente chama ali do material online. Então, todo aquele conteúdo, né, esses dois exercícios ali é para serem justamente com base neles, tá? Então, vamos lá, vamos ver esse cara aqui, ó. Qual a pressão efetiva que uma substância cuja a massa específica é 1.025 quilos por metro cúbico e exerce no fundo de um recipiente que possui 8 metros de altura, sabendo que o recipiente é aberto e está com metade de seu volume. Tá? Então, essa é a pergunta, essa é a questão. E aí, claro, ele considera, né, então ele nos traz, né, sempre que um recipiente é aberto, gente, eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica, tá? E a pressão atmosférica sempre vai ser, né, ali 100.000 PA, tá? Que isso é justamente a pressão padrão ali, pressão atmosférica para qualquer recipiente aberto. E ele dá também a aceleração da gravidade, né, que já é referência, então, que é 9,8, no caso, metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, eu tenho que saber agora qual é a fórmula que eu vou aplicar. Então, sempre, né, com base numa leitura do conteúdo, vocês podem ir e voltar quantas vezes quiser. Essa é a vantagem também do nosso material disponível ali dentro do ambiente virtual, tá? Então, vamos lá, resolvendo esse cara aí. O que que eu tenho ali? Eu sei que eu tenho uma fórmula, né, que vai me dizer que eu tenho ó, é a pressão absoluta, tá? Então, é o PABS, tá? E o que que é? O que que ele prevê, então, nessa fórmula? Que eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Tá? Então, para encontrar pressão absoluta, eu tenho que somar essas duas pressões aqui. Maravilha? Então, como que eu faço? A pressão atmosférica, ele me deu, tá? Que é 100.000. Maravilha. Ok? Eu tenho que só me preocupar agora em encontrar a pressão hidrostática. E para a pressão hidrostática, eu tenho a seguinte condição. Eu preciso, então, né, para a pressão hidrostática, eu tenho que considerar a densidade, né, multiplicar ela também, né, no caso aqui, pela altura, dado por h, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é dado também pela letrinha g. Certo, gente? E a densidade, na leitura que eu fiz também no materialzinho agora há pouco, né? A densidade, eu também chamo ela de massa específica, né? Porque muitas vezes pode perguntar, ah, mas o exercício não disse, né? Não me deu um valor de densidade para eu colocar ali na fórmula. Mas, né, tendo conhecimento justamente ali, né, desse conteúdo, né, a gente chama densidade também da massa específica. Tá bom, gente? Tranquilo? Deixa eu ver. Opa, chegou mais gente aqui. Deixa eu ver quem está aqui conosco nesta night. Luana, tudo bom, Luana? Seja bem-vinda, Luana.
Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Maravilha? Então vamos seguir? Olha lá. Então, agora, né, tendo essas informações, o que eu preciso fazer? Dar sequência, né, aqui na fórmula, trazendo então para dentro aqui das variáveis os valores que eu tenho obtido. Então, eu vou considerar aqui, ó, pressão hidrostática. Ele vai ser considerado a minha massa específica, que eu tenho ali, 1025, tá? Multiplicado por... Agora aqui, pessoal, olha só. Eu tenho uma situação. Qual que é a altura que eu vou colocar ali? O que vocês acham? Quem arrisca aí? Podem participar, gente. A ideia justamente é que vocês, né, interajam aí e tentem, né, de acordo com as aulinhas que vocês já tiveram presencial, né, tentem trazer ali para reforçar o conteúdo. Se, né, aqui a ideia não é acertar, né, a ideia é que vocês forcem justamente para que vocês aprendam, né, e levem isso aqui para dentro da profissão de vocês. Então, qual que vai ser a altura nesse caso aqui, gente? Vai Eu, ser metro cúbico vai ou não? ser... Não, é metros mesmo, tá? Só que eu preciso saber o valor. Ele deu aqui 8 metros de altura, é o tamanho do recipiente. Mas ele quer considerar o quê? O que está dentro, tá? Então, tem uma outra informação que eu preciso levar em consideração que vem aqui depois, ó. Está com metade do seu volume. Então, o que acontece aqui? Eu preciso considerar metade da altura. Então, em vez de 8, isso eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque daí, justamente na hora de interpretar os dados, eu posso simplesmente confundir aqui, já colocar a altura total conforme ele me deu aqui, né? Só que eu tenho que estar atento a outra informação complementar que foi dada, que é justamente ali a considerar o que? Metade. Então, eu tenho que dividir 8 por 2. Então, a minha altura, de forma correta, aqui para a fórmula, é 4. Tá claro? Então, isso é uma questão importantíssima ali que eu tenho que considerar. Tá? Nesse momento, eu não trago as unidades de medida, né? Não é necessário, nesse momento, fazer nenhuma transformação, né? Porque eu tenho justamente aqui a massa específica, que foi dada em quilo por metro cúbico, né? Nesse caso, tanto a densidade quanto a massa específica ela é dada por essa unidade mesmo. Tá? Então, não tenho a necessidade de transformar ela para colocar aqui na fórmula. Se ela fosse dada para mim em grama por centímetro cúbico, aí eu teria que transformar, fazer a conversão para dentro dessa unidade. Então, eu tenho que saber justamente essas condições, né? Para aplicar sempre dentro da minha fórmula. Tá? E agora aqui eu vou pegar a minha aceleração, tá? Que a aceleração da gravidade também, ó, ela é dada sempre em metro por segundo ao quadrado. E o valor dela ali que eu posso considerar porque, né, o conteúdo lá mesmo disse para mim, né, que a aceleração da gravidade sempre vai ser 9,8. Então, a partir daqui, gente, eu vou só aplicar o quê? Multiplicação, né? Então, vou pegar minha calculadora, né? Então, como a gente, né, precisa de agilidade nesse processo, senão eu faria, né, se vocês estão num concurso, claro, vocês vão ter que aplicar, fazer o cálculo na mão, né? Bonitinho. Então, tem que ter também, né, hoje a prática do cálculo básico, né? Isso tem que ser feito na mão, porque esse é um cálculo que dá para fazer tranquilamente, não exige muita casa ali decimal com números que isso levaria muito tempo mesmo, né? Então, vou pegar ali 4, multiplica 1025, 4.100 vezes 9,8. Aí me deu um resultadinho aqui que é
40.180. Aí, gente, eu tenho que lembrar de uma situação também. Até aqui, eu cheguei na metade do meu exercício. Tá? Se tiver uma questão, uma resposta alternativa com essa informação aqui, é pegadinha, né? Por quê? Porque eu cheguei na metade. O que que eu tenho que fazer agora? Lembra que eu tenho que descobrir a pressão efetiva, né? Ou também chamada pressão absoluta, tá? Então, a pressão absoluta ela é composta pela pressão hidrostática, mas eu não posso esquecer da pressão atmosférica. Então, nada mais é que somar agora tanto a pressão hidrostática quanto a pressão atmosférica, né? Que vai me dar um resultado de 140, 180. exatamente isso mesmo, tá? Então, isso é uma coisa que eu tenho que cuidar, né? Saber bem ali o que que o exercício está pedindo, né? Para que eu possa daí trazendo esses conhecimentos, né, para dentro do papel, saber separá-los, né? Para que eu não tenha, né, nenhum problema maior, que nem se eu pegar para fazer aqui, né, parece fácil, né? Porque eu tenho essas informações, né? A partir do momento que você tem isso e pratica, né, o dia a dia de vocês, né, na profissão de vocês, vocês vão dominar. Por quê? Porque vocês vão ver isso constantemente, né? E isso vai diferenciar uma pessoa que tem um curso, que estudou para isso, de uma pessoa que talvez, né, não tenha o curso técnico, né, que não tenha aprendido alguns detalhes ali que são importantíssimos para vocês conseguirem fazer, né? Então, essa fica a condição aí para vocês, tá, gente? Já copiaram isso aí? Depois, bom, qualquer coisa, né? Depois vocês podem rever também o vídeo, né? E tomar nota, né? Porque esse é um exercício que está lá dentro também dentro do ambiente virtual ali no SCORM e que é necessário para que vocês possam seguir, né? Então, saímos daqui, gente, e voltamos lá para o material. Deixa eu trazer aqui. Então, o material está aqui. Parar de compartilhar. Então, aqui para eu conseguir seguir, então, né, eu vou precisar indicar justamente quais são os valores reais, né? Então, para que eu possa passar para o próximo slide, não, para testar, então, lembram qual que era o resultado aqui do exercício anterior? Esse é o primeiro, 0,94 grama por centímetro cúbico. Show. Então, resposta correta nesse caso aqui. E agora, esse que eu acabei de fazer, qual que é a resposta? 140.180 PA. Tudo bem. Exatamente. Então, quando a gente segue aqui, tá, gente? Então, a gente vai chegar no próximo, né? Próximo conteúdo. Então, então falando também um pouquinho aqui sobre força, né? Dentro aí da física. Então, ela é a interação entre dois corpos e é dependente do que? Da massa e da aceleração, né? Então, a gente já viu massa, já viu, né, o que que é a aceleração ali. Então, muitos autores colocam a força como uma definição intuitiva, mas podemos dizer que a força tem capacidade de modificar o estado de um corpo, seja de repouso ou movimento, né? Então, eu tenho aqui, ó, seguindo ali os princípios, né, aí da dinâmica, eu tenho como descrever a força aí por essa equação, né, que é esse F igual a m vezes A. Então, massa vezes
a aceleração do corpo, né? Então aqui tem as condições também, tá? O que é cada uma e qual que é a unidade, né? Então, que expressa ali a força, que no caso a gente vai usar ali, né, o Newton, né? Para massa a gente usa quilograma e para aceleração é a mesma coisa que a gente usou nos exercícios anteriores, né? Que é metros por segundo ao quadrado, tá? Então, tranquilo aqui também, certo? Aí tem a questão das leis, terceira lei, né? Essa eu falei da segunda lei, tá? Que é onde tem essa fórmula aqui, tá? Mas aí também é material, né, relacionado a conteúdo, talvez não seja, né, importante agora nesse momento falar sobre ele. Pressão, tá? Pressão aqui também é a razão entre a intensidade da força aplicada perpendicularmente à área em que ela se distribui, tá? Mesma coisa, então, para a pressão, eu vou ter a fórmula aqui, né? Pressão igual a força divididos, então, pela área, né? Então, eu tenho aqui justamente essa referência, né? Nossa indicação do que é cada uma delas, e a unidade também, agora nesse caso fica sendo Newton por metro quadrado, ou Pascal, né? Que é o nosso PA, né? Então, é a força em Newton e a área em metros quadrados. Tá tranquilo aqui, gente? Então, ou é um ou é outro, tá, gente? Então, ela pode estar em Newton por metro quadrado ou Pascal. Até Esse aqui, Pascal tem relação com pressão atmosférica? Que tem o mesmo esse PA, né? Pascal tem, aham, ele tem o mesmo PA. Então, pressão justamente é por isso, tá? Pressão hidrostática, pressão absoluta, e nesse caso a pressão também, né? Ela é dada ali em Pascal. Isso mesmo, boa pergunta. Exatamente isso, Alex. Então, aqui no caso, né, então a pressão é diretamente proporcional à força e é inversamente proporcional à área. Assim, para uma mesma área, quanto maior a força aplicada, maior será a pressão. E para uma mesma força aplicada, quanto maior a área, menor a pressão e vice-versa. Tá? Então, aqui é mais ou menos essa linha aí, né, do que é proporcional, inversamente, diretamente, é igual, né? Fica claro para vocês o que é diretamente proporcional, então elas vão na mesma condição, né? E inversamente proporcional, né? Elas ficam, né, de forma invertida, vão em direções opostas. Aqui a vazão, né? Então vazão, né? Então vazão volumétrica é definida como a quantidade em volume que escoa através de uma seção em um determinado intervalo de tempo. E aí, lá no sistema internacional, a unidade para vazão é em metros cúbicos por segundo, mas também pode ser expressa em metros cúbicos por hora, litros por minutos, entre outras. E aí, além da vazão volumétrica, a gente também tem vazão mássica, né? Que é definida como a quantidade em massa de um fluido que escoa através de uma seção em um determinado intervalo de tempo. Tanto no SI, né, que é a unidade de vazão mássica, é quilograma por segundo, mas também pode ser expressa como tonelada por dia, gramas por minuto, entre outras. Tá claro? Tranquilo? E aí tem também aqui, ó, né, justamente, né, a fórmula da vazão, né, tanto a volumétrica, aqui em cima, tá, que no caso é volume divididos por tempo, e a vazão mássica, que é esse Qzinho aqui com o M, e aí seria a massa divididos pelo tempo. Tranquilo? Então tem também um videozinho, né, aqui, né, mostrando um pouquinho mais da condição, né? Aí eu tenho aqui a vazão volumétrica, né, área da seção transversão do condutor, daí é outra condição. Então,
cada situação aqui, pessoal, né, ela se desdobra em uma outra condição também, né, que é importante vocês sempre terem tudo isso aqui bem anotado, tá, gente? Por mais que vocês, né, tem muita questão, vocês vão receber um livro físico, né, na unidade, é porque o Senai já não, a gente não tem trabalhado mais com livros físicos aqui no Paraná. Não sei em Mato Grosso como que está essa condição para vocês. Vocês também não recebem livro, né? Então, a gente tem acesso a esse livro online mesmo, do Online, Harvard. né? Então, o que que ocorre, tá, gente? Tem condições, tem livros, por exemplo, que eles são, vocês conseguem ver online só, tá? E não é possível baixar o material. Então, o que que acontece? O que que eu sugiro para vocês, né? É vocês ou copiarem, né? Fazendo Ctrl C para dentro de um Word, tá? Para que vocês possam rever esse conteúdo no futuro, tá? Depois que terminarem o curso, ou, né, é pegar e escrever realmente à mão. Quando a gente escreve, a gente está aprendendo, né? Por mais que seja uma prática que a gente infelizmente perceba que para a educação à distância, né, as pessoas não fazem isso, né? Mal faziam isso na escola, né? Vamos dizer presencialmente, né? Tem muitas pessoas que tinham muita preguiça de fazer isso, né? De realmente copiar na mão, né? Mas, né, para vocês que estão fazendo esse curso, enquanto vocês estão no curso, vocês estão com acesso justamente no ambiente virtual e lá dentro tem muito material. O que que acontece? Depois que vocês terminarem o curso, né, vocês até ficam com um acesso ali dentro, como egresso, né, para ver o conteúdo. Mas vai chegar um momento, né, que vocês por algum motivo podem perder esse acesso. Então, é importante que vocês tentem resgatar e fazer com que vocês tenham, né, esse material disponível lá na frente. Tá? Às vezes vocês vão querer fazer um concurso, vão querer fazer, né, alguma questão aí também vinculado a esse curso, que acaba sendo importante ter que retomar algum material. E aí, né, eu sempre faço isso, sempre dos cursos que eu fiz desde graduação, lá atrás, né, e eu aprendi essas técnicas para guardar material, né, isso sempre eu posso rever sempre que eu quero, porque são conteúdos que não mudam, né? Então isso é uma vantagem quando a gente fala de, né, matemática, por exemplo, né? Isso não se altera, né? Então tem coisas que vocês aprendem para o curso de celulose e papel que é aplicado, né, em outros ramos, outras profissões também. Tá claro? Então vamos seguir lá, gente. Então vamos ver um pouquinho mais aqui, ó. Esse aqui, então foi o que eu comentei. Velocidade também, né? Então velocidade, o que que ela faz? Mede a rapidez a que um corpo se desloca ou se movimenta, tá? E aí podemos definir velocidade como sendo razão entre distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então a velocidade é conhecida como velocidade média e pode ser calculada pela seguinte equação: velocidade média, né? Então, como a gente chama, igual. Aí eu tenho aqui o ΔS, né, que é o intervalo de deslocamento, eu chamo ali de deslocamento final, menos o deslocamento inicial, tá? Então, o ΔS é aqui o deslocamento final menos o inicial, né? Não sei se estão conseguindo enxergar aqui, senão eu tento ampliar um pouquinho, tá? Então, o ΔS ele está mostrando aqui o que, que é do ladinho, né? E eu tenho aqui o ΔT, que é também essa condição, é o intervalo de tempo. Tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, para determinar a velocidade, eu posso justamente, né, considerar essas condições para dentro da minha fórmula, beleza? E a unidade, né, justamente, que a gente tem aí no sistema internacional é metros por segundo, tá? E aí, claro, né, é mais comum, né, a gente ouvir o quê? Quilômetro por hora, né? Que é o que a gente mais ouve, né? Justamente quando se trata aí de grandes distâncias, né? Percorridas aí geralmente por ônibus, carro, né? Ônibus, avião, enfim, né? Então tem essas condições aí, tá claro? Então, de velocidade, né? Mas essa que eu queria chegar aqui com vocês também. E aí, claro, né? Tem a questão de exemplos aqui,
né, percurso, isso a gente vê muito em regra de 3 também, né, aplica-se muito essas condições aí de distância, quilômetros. E aí eu tenho o quê? Potência, tá? Então é a razão entre o trabalho realizado e o tempo, né? Então, para entender o conceito de potência, a gente precisa também entender o que é trabalho nesse caso, né? Então, o trabalho, né, diferente do mercado de trabalho, né, que a gente conhece, é quando a força aplicada em um corpo provoca deslocamento ou quando a força aplicada gera movimento do corpo, né? E aí a gente tem essa equação aqui embaixo para, né, determinar o trabalho. Então eu tenho aqui o tal, né, como a gente chama esse símbolo aqui. Então, ele é o trabalho, e aí eu tenho a força aplicada, e eu tenho depois o ΔS, que é intervalo de deslocamento. Então, é o deslocamento final, também menos o inicial, certo? E o trabalho, ele tem unidade, né, conhecida ali como Joule, né, no sistema internacional, e a força deve ser em Newton, né, como a gente comentou anteriormente. E o intervalo de deslocamento, que é em metros. Tá claro, gente? Então, tem aqui a continuação, né, também. Aí não vou entrar nesse detalhe por conta também do nosso tempo, né? E aí tem essa condição aqui também da forma, justamente para encontrar potência média, né? A partir do que? Do próprio trabalho e do ΔT também, tá? E aí qual que é a unidade usada também em potência, né? E outra unidade também conhecida para potência, que é, né, o HP, ou também chamado ali de cavalo, CV, tá? Então, gente, assim, é muita coisa, né, dentro do conteúdo, se a gente for pensar, né, é, é, quanto, né, de relação da física tem, né, com essa profissão de vocês, com o curso de vocês. Então, são muitos detalhes. E para ser um bom profissional, para ser um, né, um profissional que tenha êxito lá na frente, não tem como fugir, né, do decoreba, do, né, tentar, pelo menos as mais comuns ali, né, vocês terem contato e saber fazer a conversão, né? Tem sempre uma tabela ali que vocês podem pegar e levar com vocês, né? Então isso é bom por condições aí que isso não se altera, tá? E aí esse aqui tem então aí o colocando em prática, esse aqui não é, né, cálculo, justamente, né, pegar a parte conceitual, né, do que é potência, força, trabalho, né, e colocar aqui, né, para entender qual que é a resposta correta, tá? Esse eu não vou dar a resposta para vocês, nem esse, nem o próximo ali, né, que é também, né, para você completar, né, as frases ali, ó, tá? Então esse aqui eu vou deixar que vocês, né, testem ali, para que vocês consigam, né, fazer, ter condições ali de resolver, né? E lembrando, né, vocês têm a parte prática e a parte online também, né, das questões ali para conseguirem dar conta. Ok, gente? E aí depois desse material aqui, a gente encerra, né, então, a situação de aprendizagem 3. Maravilha? Até aqui, pessoal. Como que vocês estão? Me comentem aqui, né, os que estão aqui presentes comigo, tudo certinho? Alex, Rafael, Naires, Luana. Luana ficou quietinha hoje. Muito bem, então, gente. Então, é aquilo que eu comentei já, né? Tendo dúvidas, me procure, mande mensagem, tá? Se algo ficar, né, confuso para vocês, basta mandar uma mensagem lá para mim. Eu respondo vocês, às vezes não no mesmo momento, né? Por conta aí de outras tarefas do dia a dia, né? Ou até porque só na quinta que eu fico com vocês até tarde, né? Mas no meu horário mesmo, de manhã e de tarde, que é o horário que eu consigo responder vocês ali bem rapidamente. Então, se uma mensagem chegar à noite, eu só consigo responder no dia seguinte, tá? Maravilha? Então, quero agradecer. A gente encerra hoje, então, a situação de aprendizagem número 3, tá? Fico à disposição de vocês, então, sempre até o final do curso, né?
e tendo dificuldade com a situação da aprendizagem, não está entendendo o arquivo, como tem que encaminhar, né? Sei que o professor presencial lá também, o Fernando, né, tem essa capacidade com vocês, né, dá conta desse desafio, mas se tiverem dificuldade, podem mandar mensagem para mim também. Só tenho essa cara de brabo, mas, né, quem me conhece sabe que, né, não sou nada bravo, eu gosto de ajudar, esse é o meu intuito, né, a minha profissão é fazer com que a vida de vocês, né, tenha um significado, melhore, né, no futuro, então fiquem bem à vontade. Valeu, galera. Agradeço a participação de vocês mais uma vez, mais uma noite aqui comigo, né? E quero deixar aí um agradecimento a quem for assistir esse vídeo depois também. Valeu? É isso, gente. Se cuidem. Então, um bom restinho de semana para vocês e até a próxima quinta-feira. Valeu? Obrigado, Boa noite, gente. Então, professor. Boa noite, e, aí, pessoal. e as mensagens daí agora a Aline, né? A professora Aline está me ajudando aí. Então, ela está mandando mensagem ali, disparando, né? Que ela é monitora. Então, ela manda no WhatsApp para vocês e começou a mandar também pelo ambiente virtual. E eu fico ajudando ela também, se aparecer alguma dúvida, né? Então, eu e a Aline aí, a gente está com vocês aí. E a Aline vai ficar com vocês nas outras unidades curriculares também, ajudando, né? O professor que vai estar acompanhando vocês nos conteúdos. Valeu? Obrigado, Alex. Obrigado, Rafa. Naires, valeu. Luana também. Se cuidem, tá? E até a próxima.